Oi, gente! Bem-vindos ao primeiro vídeo da série Terrores do Processo Seletivo. Brincadeira, gente. É só como eu tô chamando aquelas perguntas que deixam as pessoas, às vezes, sem reação e com bastante dúvida de como responder sem se prejudicar durante o processo seletivo, né? Lá no meu Instagram, já quero agradecer o pessoal que me segue lá e que votou na enquete. Eu dei duas sugestões. Uma foi sobre pretensão salarial ou sobre quais são os maiores defeitos, né? As duas foram muito bem votadas, mas a pretensão salarial ganhou. E eu até entendo porque é algo relativamente que está sendo muito mais frequente das empresas pedirem de uns tempos para cá durante o processo seletivo, né? Pedirem a tua pretensão salarial. E aí tem muita gente que está confusa, que é da época que a empresa já ofertava o salário e você aceitava ou não. E também tem muita gente que está começando no mercado de trabalho, não tem tanta experiência e não sabe exatamente quanto pedir, pois também não tem nenhum outro salário anterior como referência. Gente, só para começar, tomar como base apenas o seu último salário para pedir tua pretensão salarial, eu acredito que é uma maneira bem equivocada de apresentar a tua pretensão salarial e usar como argumento de que isso era o teu, você está pedindo aquilo porque esse era o teu salário anterior. Eu acredito que sim, principalmente se você estiver indo para a mesma função, numa empresa de segmento semelhante, você pode sim tomar como base o seu salário anterior, né, até para ter um direcionamento, mas aí você pode elencar diversas outras opções de justificativas e fazer uma análise. E aí pedir provavelmente um valor um pouco maior para estar mudando de emprego ou para estar começando numa outra empresa, mesmo se você estiver desempregado. E você pode apresentar todos os motivos de por que você está pedindo aquele valor, né? Por que você está dando aquela tua pretensão salarial. Então, assim, para começar, existe um site onde a gente avalia tudo. Primeiro, quando você é chamado para o processo seletivo, já fica atento, mesmo que a empresa, tem algumas empresas que já pedem para você mandar no currículo, né, no e-mail quando você manda, ótimo, então você já escreve ali tua pretensão salarial. E tem algumas empresas que não vão te pedir nada, mas durante o processo vão te questionar em relação a isso. Então, assim, mesmo se a empresa não perguntou nada previamente, já vá preparado para ter essa resposta na ponta da língua de por que você está pedindo também aquela pretensão salarial. Mas esse porquê, ele tem que estar, vamos dizer assim, implícito no teu currículo e no teu histórico, porque no momento que eles perguntarem a pretensão salarial, provavelmente eles não vão te perguntar os porquês. Esses porquês você já tem que ter respondido no teu currículo, na tua postura no processo seletivo, na tua maneira de apresentação, e no final, quando você for questionado sobre qual sua pretensão salarial, eles já vão ter todas essas respostas que você foi construindo desde o início do processo. Então, como construir o salário que você quer? Vamos lá. Se você está trabalhando ou trabalhou numa empresa, num determinado cargo, por exemplo, você era um analista júnior, mas você já estava lá 2, 3 anos, já estava construindo alguma coisa, mas realmente não tinha espaço para crescimento ali, mas você já tinha bastante responsabilidade e você já domina coisas mais complexas e você já está participando de um processo para um analista pleno ou um analista sênior, porque sim, você já tem aí mais de 3 anos de experiência e você consegue preencher todos os requisitos que a vaga pede, você foi convidado para o processo seletivo. Então não toma só apenas como base o teu último salário. Ele vai ser um bom direcionamento, né, porque você já vai ter uma noção do mercado, mas faz uma análise da vaga que está sendo ofertada, se é uma vaga com uma posição maior e que você vai ter mais responsabilidades oficialmente dentro desse novo desafio. E também dá uma estudada em duas coisas antes, na empresa e no segmento que essa empresa atua, porque isso também vai implicar bastante. Por exemplo, tem segmentos que automaticamente eles pagam um pouco acima da média do Brasil, né, da média nacional de outras empresas de outro segmento. Por exemplo, indústria farmacêutica, eles meio que já têm um valor maior. Então, por exemplo, se você era uma analista de marketing em uma empresa e você ganhava R$3.000, por exemplo,
Provavelmente na indústria farmacêutica o salário vai ser maior, vai ser 4.000 ou próximo disso. Então você tem um site de salários, né? Aquele velho amigo Google que eu comecei a usar aí já tem bastante tempo, e eu comecei a pesquisar antes para me preparar sobre a questão de pretensão salarial, saber quanto pedir, entender qual a média que aquela empresa pagava, até para não ficar criando expectativas, não chegar lá e ter as expectativas frustradas, né? E aí eu pesquisava. É o Love Mondays, que agora recentemente virou Glassdoor. E aí lá você coloca o nome da empresa, não são todas, assim, geralmente empresas maiores, empresas grandes, empresas que têm um pouco mais de tempo no mercado, com certeza você vai encontrar lá a média salarial. Empresas menores, de cidades menores, pode ser que tenha, mas não é 100% de certeza, né, que tenha lá na Glassdoor. Mas lá tem muitas empresas que tem uma gama muito grande. E você pode usar lá como base também, se não tiver a empresa que você foi chamado para trabalhar, você pesquisa as concorrentes dessa empresa, né? Quais empresas são do mesmo porte, mesmo segmento, que atuam basicamente, que prestam o mesmo serviço, e você pode tentar lá também, e aí já vai te dar uma noção, porque já que elas são do mesmo porte, do mesmo segmento, provavelmente elas devem ter uma equiparação salarial semelhante. E aí você faz essa pesquisa prévia de quanto ela paga para os funcionários dela dentro daquele setor que você vai atuar, e dá uma olhadinha também em outros setores para ver, né, se está dentro da tua expectativa, o que aquela empresa está disposta a pagar para os funcionários. E você tem que fazer também uma autoanálise. Primeiro, qual o seu grau de experiência? Você é júnior, você é pleno, você é sênior? Porque a partir daí às vezes a empresa não divulga, só coloca analista de finanças, por exemplo, analista financeiro. Mas ele não coloca se é júnior, pleno ou sênior, porque júnior você não precisa ter tanta experiência assim. Geralmente um analista provavelmente já teve uma experiência como assistente, mas aí dava suporte a alguém. Então assim, tem uma noção do que precisa ser feito, mas ainda vai precisar de um apoio em uma questão ou outra. Então entra como júnior, o salário não pode ser tão alto, mas também não vai ser assistente de ninguém. Então algumas decisões ali você já vai ter que estar preparado para tomar sozinho e para tomar à frente. Então assim, já cabe um salário, né, um pouco maior do que se você era um assistente anteriormente, ou até um analista também júnior em uma outra empresa. E se estão gostando do teu trabalho a ponto de você ter sido chamado para outro processo, seu currículo ter chamado a atenção, sim, vale a pena você tentar sim um salário um pouco mais alto. E aí vai variando, como falei, se você for pleno, se você for sênior, isso vai te dando mais margem para você pedir um salário maior de acordo com as suas experiências mesmo e com as responsabilidades que você vai assumir, e você provavelmente vai estar num patamar onde você não vai precisar de nenhum tipo de suporte, você vai conseguir resolver as coisas, por mais complexas que sejam, na maior parte do tempo sozinho. Claro que sempre, às vezes, você precisa consultar o seu gestor direto, mas assim, a empresa já vai te contratar sabendo que você vai assumir tudo isso. Então, a partir daí você vai construindo sua pretensão salarial. Pesquisa a empresa, pesquisa o mercado que ela atua, vê quanto ela e os concorrentes dela pagam para os funcionários dela. Faz uma autoanálise de você como profissional e eu acredito que diante das minhas experiências, das empresas que eu já passei e do que eu posso ofertar no meu trabalho, dos meus serviços para a empresa enquanto estiver lá nesse cargo, eu preciso receber pelo menos X, porque aí eu vou assumir de repente 2 ou 3 desafios que são mais complexos. E a partir daí você já vai montando esse teu salário, né? Esse salário que você vai pedir de pretensão. Adotando essa pretensão salarial, você pode informar previamente no teu currículo. Eu acho que é bem bacana, até porque se a empresa não corresponder às suas expectativas, ela nem vai te ligar, então você nem vai ficar ansioso e no final descobrir que o salário é bem menor do que o que você estava esperando. E quando a empresa também te perguntar, por isso que também é muito importante um currículo muito bem construído, como eu falei aqui nos vídeos anteriores. Acho que perfil de LinkedIn, perfil na Cato, e o mesmo vale para o teu currículo mesmo, em Word ou PDF que você tiver. Por isso que é muito importante o currículo muito bem construído, com todos os detalhes da tua carreira, para o recrutador entender por tudo que você passou
e também com a tua desenvoltura durante o processo. Ele vai sentir se você está preparado ou não para aquele desafio, e a partir do momento que você falar a tua pretensão salarial, eles não vão, sabe? Lógico que vai existir um parâmetro interno deles que a gente, como candidato, na maioria das vezes não sabe, a gente tem uma noção, mas eles vão entender, por exemplo, se você pedir um pouco acima da média que eles pagam, eles vão entender que esse profissional, ele pediu um pouco acima da média que a gente paga, porque ele tem X anos de experiência a mais do que a gente esperava, por exemplo, tem 2 anos de experiência a mais, já passou por 2, 3 empresas nesse mesmo cargo, então ele domina bastante o assunto, e mesmo assim é interessante pra gente tê-lo no nosso quadro. E aí provavelmente eles vão conversar com você, vão tentar te fazer uma contraproposta, vão perguntar se é negociável, e aí se você gostou da empresa, se você sentiu que o processo foi bem conduzido, acho que sim, acho que também vale a pena você negociar isso. E nunca, gente, nunca fique nervoso. Eu sei que algumas pessoas gaguejam, não sabem o que falar. Eu já participei de alguns processos seletivos e eu via que as pessoas ficavam muito seguras quando o salário não tinha sido exposto antes, né? E com muito temor em relação a essa pergunta. Mas, gente, eu acho que é muito válido você lembrar, coloca na sua cabeça que processo seletivo e contrato de trabalho é uma troca entre você e a empresa. Você vai ganhar trabalhando com aquela empresa, uma empresa que você admira, uma empresa séria, uma empresa que vai te possibilitar crescimento, né? Que é isso que como a gente, como profissional, vai buscando. Mas assim, lembra também que a empresa vai ganhar muito com você no quadro como profissional, com as experiências que você está trazendo, com a bagagem que você tem, com tudo que você está trazendo de visão de mercado de fora. Então assim, não fiquem com medo e não fiquem achando que o que a empresa oferecer eu vou... Não é assim, a empresa quer te sentir também, até se você parou para fazer esse planejamento sobre você mesmo. Então, assim, sejam muito claros no currículo para o recrutador entender mesmo profundamente o teu perfil. Fiquem muito atentos na postura que vocês vão adotar durante todo o processo seletivo. Quando perguntarem sobre pretensão salarial, não titubeie, não fique na dúvida, seja direto. Se eles perguntarem alguma coisa, que o máximo que eles vão te perguntar é se esse valor é negociável ou não, e você sentiu que ali é um lugar bacana para você trabalhar, fala que sim, de repente é uma diferença pequena, né? E é isso, gente. Acho que pretensão salarial, essa pergunta que as pessoas falam que tem muito medo, mas eu acho até mais fácil de responder do que a de defeitos. Você faz toda uma análise com a ajuda do Google, com a ajuda das ferramentas, faz uma análise das concorrentes dela, faz uma autoanálise de você como profissional e todos os porquês de porque você está pedindo aquela pretensão salarial. O recrutador ele vai construindo durante todo o processo seletivo, desde o momento que fala com você no telefone, avalia teu currículo, tria, fala com você no telefone, percebe tua desenvoltura durante o processo, ele vai percebendo se você é júnior, pleno, sênior, se você de fato está preparado, ele vai acompanhar toda a tua trajetória, e eu tenho certeza que você apresentando isso perfeitamente, no final, quando você apresentar a tua pretensão salarial, eles vão entender o porquê de você estar pedindo aquele valor, mesmo que seja um pouquinho mais alto, e se de fato você tiver fit com a empresa, com a vaga. E foi interessante, não fica com medo de, eu acho que eu pedi um pouco acima e por isso não fica com medo, porque se a empresa gostar de você, com certeza não é por causa disso que ela vai deixar de te contratar. Ela vai negociar com você e com certeza você vai começar numa oportunidade muito bacana. Então é isso, gente. Muito obrigada. Por favor, me sigam e se inscrevam no canal. Me sigam no Instagram, @carreiraplanejada. E me acompanha aqui no canal, se inscreve, aperta no sininho para sempre for notificado quando tiver vídeo novo. E fiquem ligadinhos no próximo vídeo. Um beijo!